quando ela me dá uma entrevista e ela sabe que a entrevista é gravada, eu falo, olha, gravei você em tal momentos, você permite que eu use? E ela permitiu, mas também tem uma coisa, Vilela, que a gente vê muito no Fantástico, assim, câmera escondida. Sim. Quando é pra denunciar um crime ou quando é pra falar de um assunto de interesse público, você não precisa necessariamente ter o consentimento da pessoa. Entendi. Mas nesse caso eu tive, então tava de boa. Nesse caso estava bem coberto, tinha muito documento, porque a justiça americana, ela produz pra caramba. Né? Então tinha pilhas e pilhas de documento, e jornal da época, e filmagem da época. Mas você precisou ir pra lá? Fui pra onde? Perto de Washington. Chama Gatesburg, que era onde eles moravam. Qualquer pessoa pode ir lá, eu quero ver esse caso e ter acesso, como que é? Teoricamente mas demora um tempo, então, mas quebraram um galho ali pra mim e me descolaram os documentos. Pra mim é muito gente, sempre é uma pessoa que te ajuda, sabe? Não é uma instituição, um órgão. Você vai lá e conversa com a escrivã, você conversa com a atendente da delegacia da polícia e você explica o que você quer. As pessoas são bem intencionadas, cara. Dá muito pra contar com as pessoas. E lá você conversa também com uma pessoa de lá, né? Com uma vizinha que denunciou. Que é uma velhinha, a Vicky Schneider, que era vizinha da casa onde ela morava, uma casa bonita, subúrbio americano, sabe essas casas de filme, assim, cerca branca. Com aquele gramado na frente. Um gramadão na frente, 3 andares, casa de madeira. E como que ela desconfia que tem alguma coisa estranha lá? Cara, porque ela era a única pessoa que falava espanhol na rua. Uma rua de americano, só os gringão, branco, loiro, de 2 metros. E tinha essa moça que é latina, tinha ido para os Estados Unidos jovem. E daí a empregada doméstica na época começa a procurar ela. Porque a empregada só fala português, não fala inglês. Era analfabeta. E começa a conversar com a vizinha. E a vizinha começa a entender que tem alguma coisa de errado. Ela não saía direito, não tinha liberdade, como que era? Ela não tinha dinheiro pra sair, até passeava os cachorros, fazia umas coisas na rua, mas ela não tinha condição real de sair. Não sabia falar com ninguém. Não sabia ler e escrever, não tinha passaporte, então ela estava realmente presa ali. E a vizinha começa a entender que ela tá com um tumor na barriga que nunca foi tratado, que era o tamanho de uma bola de futebol e tal, e liga pro FBI. Cara... E daí essa vizinha, uma senhorinha desse tamanho, de 60 anos, é a meio heroína da história que denuncia esse caso. Um caso que muda a lei dos Estados Unidos. Assim. Foi uma história muito grande. Mudou a lei? Mudou. O que muda? Cara, até então, quando nós, não americanos, íamos para os Estados Unidos e levávamos, tipo, funcionários eram explorados, assim que o governo americano descobria isso, ele deportava o funcionário. Porque o funcionário ou a funcionária não eram cidadãos americanos. Entendi. A partir do momento que teve esse caso e foi discutir no legislativo e tal, eles passaram a ter um tempo de permanência legal ali para o caso ser julgado. Porque daí o caso nunca seria julgado. Vai embora. E tanto que essa ex-empregada até hoje mora nos Estados Unidos. Ganhou um passaporte americano, ganhou uma indenização, ganhou indenização do Estado também. E eu não lembro o lance do tumor. Ela dá tempo de ser tratada? É meio arriscado? Era um tumor benigno, mas muito grande. Tá. Daí eles vão lá, operam, precisa fazer 3 cirurgias. O caso é inteiro estarrecedor, assim, inteiro estarrecedor. E é engraçado porque, com certeza, você não sabe pra onde vai a história, mas ele tem muita virada, né? Tem. Ele tá indo pra um caminho, de repente vai pra outro. Aí você fala, putz, vou ter que ouvir outro episódio. E pra você vivendo também, você sentia isso? Fala, cara... Era eita atrás de eita, assim. Eu não acreditava. Eu vou pros Estados Unidos, ninguém quer falar comigo, os vizinhos todos negam que conheciam. Eu falo, danou, assim, não vou achar nada aqui. Até que eu bato numa porta e a senhorinha abre e fala, fui eu que denunciei pro FBI. Entra aí. Porque você não tinha essa informação. Foi descobrir lá. Fui descobrir lá. Era difícil. Fui falar com o padre da igreja, com o pastor e tal, tentando ciscar para quem tinha denunciado. Eu encontro essa senhorinha, ela fala, senta aí, eu vou te contar a história inteira. Fui eu que denunciei.